Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Knoblauch, professora de inglês e coach no site do Ponto dos Concursos. E eu tô aqui hoje para dar dicas de técnicas de resumo, né? É uma das principais dúvidas dos alunos, um dos principais assuntos sobre os quais eu recebo e-mails. Antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um beijo para o grupo de estudo Domando Leão, com foco na Receita Federal e foco no concurso de analista da Receita, organizado pela nossa querida Noemi Silveira. Queria avisar que esse vídeo que está sendo disponibilizado agora no YouTube, esse assunto foi discutido pelo Periscope, no meu Periscope, @Gabriela Knoblauch, não deixem de me acompanhar. E vamos lá, pessoal. Primeira dúvida sobre resumo: fazer ou não fazer o resumo? O resumo serve para quê? O resumo serve para a gente conseguir retomar o assunto que foi estudado, revisar o assunto que a gente já viu de uma maneira mais célere. Então, se você não produzir nenhum material durante o seu estudo, fica muito difícil você voltar para revisar na estaca zero. Às vezes, já se passou muito tempo desde que você viu aquele assunto, né? E aí, para retomar, é muito demorado. Então, eu acho sim legal fazer alguma forma de resumo. Para quem tem pouco tempo, tem que ter mais atenção ainda, porque o resumo ele demanda muito do nosso tempo. Então, vamos lá. A primeira classificação que a gente precisa prestar atenção é se a gente vai fazer esse resumo à mão, se a gente vai fazer esse resumo no computador, ou se a gente vai fazer se a gente vai comprar esse resumo. Sim, existe possibilidade de comprar resumo, gente. Sobre o resumo à mão, quais são os prós e os contras? No resumo à mão, quando a gente resume à mão, a gente costuma gravar mais. Até porque dá trabalho para fazer e você fica mais tempo envolvido com aquela matéria que você está fazendo resumo. Então, muitos alunos gostam do resumo à mão porque você memoriza mais. Por outro lado, um grande contra do resumo à mão é que você demora demais para fazer. Então, pensa se você estiver resumindo um livro, como esse aqui que está comigo, de Direito Administrativo, que vocês já conhecem bastante. Olha o tamanho do livro. Complicado resumir tudo à mão, né? Você vai ficar sem pulso no final. Quem nunca teve problema com pulso? Eu já tive várias vezes. Por conta de fazer resumo à mão. Então é complicado por isso. O resumo no computador. Eu sou uma grande defensora do resumo no computador. Por quê? Porque ele é rápido, bem mais rápido para fazer do que à mão. Porque diferente do resumo à mão, ele é fácil de editar. E aí esse fácil de editar eu abro um parênteses, pessoal. Por que é importante ser fácil de editar? Primeiro, quando a gente estuda um assunto pela primeira vez ou pela segunda vez, é um assunto novo pra gente, e a gente faz um resumo, a gente costuma fazer o resumo logo no início, né? A gente vai perceber, às vezes, meses depois, quando a gente está revisando, quando a gente já está mais sagaz naquele tema, que o que a gente colocou no resumo não é bem aquilo. Às vezes a gente entende algumas coisas erradas e coloca isso errado no resumo. Então, você vai precisar corrigir. E esse tipo de coisa é muito complicado de se fazer num resumo à mão, então por isso o resumo no computador é mais fácil. Outro motivo de ser importante você conseguir editar facilmente o seu resumo é que às vezes no direito principalmente muitas coisas mudam, ou súmulas novas aparecem, você quer colocar ou uma correção por uma alteração ou acrescentar algum dado por causa de uma jurisprudência, de alguma súmula, você não consegue fazer isso tão facilmente no resumo à mão. Por isso o resumo no computador é mais prático, é fácil de editar, é mais rápido de fazer, você coloca esquemas de cores, setinhas, quadrinhos, é muito rápido, demanda menos talento artístico do que no resumo à mão, por isso é bastante prático. Depois eu vou falar com vocês as formas de fazer esse resumo no computador. A outra forma de você ter um resumo é você comprando. Vocês já devem ter visto em livrarias aqueles resumos de plástico, que tem algumas folhas, você vai abrindo, né? Eles quebram galho, mas não são lá essas coisas, tá? Deem uma olhadinha. Eles são baratinhos, então se você quiser comprar de teste, não é um dinheirão jogado fora. Agora, uma dica legal que eu tenho para dar para vocês são os mapas mentais. Você pode fazer seu próprio mapa mental, e eu vou falar sobre isso mais adiante, ou você pode comprar. Existe esse livro aqui, tá vendo?
Esse livro ele tem de direito administrativo, constitucional, civil, 8.112, e eu acho que são só essas disciplinas por enquanto. Vou mostrar de novo, ó. Esse aqui é o de direito administrativo em mapas mentais. Ele é muito bom e completo. É um livro grande, ó, tamanho da minha cabeça para o tamanho do livro. Ele tem uma página maior do que de um livro convencional. E dei uma olhadinha como é que é, por exemplo. Ele monta uns fluxogramas, coloca uns mapas mentais bem interessantes, olha. É bem legal. Ele não é um livro caro, esse não é um livro caro, então vale a pena dar uma olhadinha ou em alguma livraria ou até mesmo no site do Ponto, na parte de livraria você também encontra. Ok, então já conversamos que o resumo pode ser à mão, pode ser no computador ou pode ser comprado. Já falamos dos prós e contras. O comprado, fiquem atentos para conseguirem um resumo comprado de qualidade. Alguns cursos do Ponto também em PDF, o professor coloca no final da aula resumos de cada assunto, isso é super prático. Quanto aos tipos, né, de resumo, você vai fazer um texto corrido, vai fazer um esquema com texto, vai fazer só mapa mental, vai só grifar. O que é o ideal? Pessoal, um texto corrido vai acabar sendo uma cópia do livro e vai te demandar tanto tempo e vai ser tão pouco eficiente que eu não recomendo. Por quê? Porque o nosso cérebro grava melhor com cores, com fluxogramas, né, mapinhas mentais, com esqueminhas, colocar informação num quadrinho, colocar informação dentro de enfim, com algum desenho, com algum recurso visual colorido, a gente grava mais facilmente dessa forma. Então, eu recomendo que vocês façam. Podem até colocar um pouco de texto, mas recomendo que façam textos assim, pouco texto e muito fluxograma, o máximo que vocês puderem colocar nesse formato, porque vai ficar mais fácil de gravar. Eu falei com vocês sobre fazer à mão no computador, esses esqueminhas. Existem sites de fazer mapas mentais, é só vocês procurarem no Google, tem vários sites que você consegue fazer seu próprio mapa mental, é bem simples, dá para fazer bem colorido, é bem legal. Então eu recomendo que faça ou nesses programinhas, ou que você faça no bom e velho PowerPoint, que é bem simples de mexer e também você tem muita facilidade de colocar recursos visuais. Não recomendo que faça no Word, porque você vai acabar fazendo um texto corrido que não é nada prático. Então falamos do texto corrido, que eu não recomendo, falamos do texto com muitos esquemas, acho interessante. Se você já tiver um pouco mais avançado na matéria, não precisar de tanto apoio de texto, eu recomendo que faça só os mapas mentais, ou nesses sites, ou no PowerPoint, como eu disse para vocês. E uma outra dica, pessoal, tem gente que tem realmente pouquíssimo tempo para estudar. Tem 1 hora por dia, tem 2 horas por dia, às vezes a pessoa tem aquele finalzinho da noite, ou iniciozinho da manhã, na verdade, madrugada ainda, né? Eu atendo muitos alunos que estão nessa situação. E realmente fazer resumo, ainda que seja um mapa mental, consome um tempo que às vezes é precioso demais para você gastar montando um resumo. Você simplesmente não tem tempo, você não vai conseguir ler nenhuma vez o que você precisa ler, quem dirá fazer um resumo. Então, sendo bem realista, o que eu recomendo para esses alunos que estão assim com o tempo muito apertado? Tem 2 técnicas, uma que vocês já conhecem muito, que é grifar o livro ou o seu PDF. Isso é um resumo? Sim, é um resumo. Você, de uma certa forma, está fazendo destaques que vão acelerar a sua revisão. Então, é um tipo de resumo. Então, se você não tiver tempo para nada, grife pelo menos, que para você resgatar essas informações é muito importante. Um detalhe, não é para pintar a página inteira, é para grifar só os pontos mais relevantes. Se você tem um conceito, por exemplo, dentro de direito administrativo, está estudando a diferença de um ato vinculado para o discricionário. Você não precisa grifar o conceito de vinculado e discricionário. Grife as palavras vinculado e discricionário, porque isso vai, na hora de você revisar, você vai lembrar que são os 2 tópicos importantes e vai tentar resgatar o conceito mentalmente. Se você for grifar a explicação de todos os termos ali, você vai grifar o livro inteiro e isso não é produtivo. Uma outra dica para quem tem pouco tempo que eu acho ótimo: a gente precisa aproveitar o que o livro nos dá, o PDF também. O índice do livro do PDF já é um pré-resumo. Observe, dentro
do índice vai vir o título e os subtítulos, ou seja, quais são os assuntos relevantes dentro daquela matéria. Então vamos pegar aqui um índice para a gente dar uma olhadinha, ó. Aqui no livro de Direito Administrativo, você que está estudando atos administrativos. Estão vendo essas linhazinhas aqui na frente, pessoal? Essas linhas na frente dos temas? Ali você pode colocar algumas palavras que são chaves para você conseguir retomar. Então, o uso de palavras-chave é muito importante nesse tipo de resumo. Você só vai usá-las e colocar na frente e vai colocá-las na frente dos termos que estão aparecendo ali no índice, tá? Ah, mas o espaço é muito pequenininho. Sim, pessoal, o espaço é muito pequenininho. Então, vocês podem digitar esse índice, copiar do seu livro, do seu PDF, né, e digitar, para dar vários enters entre os itens do índice, e aí você vai ter um espaço maior para colocar algumas palavras-chave a mais, ou até mesmo algumas pequenas explicações, quem sabe até uns micro esqueminhas, alguns mnemônicos, tá? Então é isso, pessoal, a dica que eu tenho para dar hoje para vocês é essa classificação dos resumos. Vamos fazer uma revisão? Os resumos, eles podem ser à mão, eles podem ser no computador e eles podem ser comprados. A gente também pode fazer os resumos de texto corrido, a gente pode fazer, que não é legal, a gente pode fazer esquemas com um pouquinho de texto, a gente pode fazer só mapas mentais, a gente pode só grifar, né? E a gente pode fazer esse índice comentado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas de hoje. Deixem aí nos comentários ideias para os próximos vídeos e me acompanhem no Periscope, que eu estou começando as minhas transmissões ao vivo, muito moderninha, né? @Gabriela Knoblauch. Um beijo e até a próxima. Tchau!